Então, bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa segunda aula do semestre, já falando sobre modelos de propagação de ondas de rádio. E vamos começar... Esse é o segundo conjunto de transparências, tá? Que vocês encontram no Moodle. O primeiro foi aquela introdução que a gente viu parcialmente na primeira aula. Nesse segundo conjunto de transparência, a gente vai estudar modelos que eu classifiquei aqui como modelos clássicos ou modelos físicos, né? Eles servem para fazer caracterização de larga escala, ou seja, envolvendo grandes distâncias. E aqui nessa transparência nós vamos ver dois desses modelos, os mais básicos, né? O chamado modelo do espaço livre, que a gente vai ver na aula de hoje, onde as antenas, a antena transmissora e a antena receptora, a gente assume, lógico, uma transmitindo, outra recebendo, mas fazendo isso num ambiente sem nenhum obstáculo em volta, um vácuo puro, nenhum planeta, nenhuma galáxia em volta. Lógico que, na prática, esse modelo é usado quando os obstáculos, né, o ambiente em volta não perturba tanto assim a propagação e a recepção dessa informação. E aí, a partir desse modelo, a gente vai tentando melhorá-lo, incluindo obstáculos. Aí, o próximo obstáculo, o primeiro obstáculo, né, a ser incluído, vai ser um plano. A gente vai colocar um plano por debaixo dessas antenas, por debaixo do enlace, simulando o solo. Lógico que solos não são planos, mas de repente é um modelo que você poderia usar no enlace, por exemplo, sobre um lago, ou sobre um deserto com areia, enfim. Então a gente vai aperfeiçoando o modelo. Mais tarde a gente faz essa terra plana ficar esférica, depois esférica rugosa, e finalmente a gente coloca alguns morros no meio do caminho e trata o problema utilizando princípios de difração. Mas antes disso tudo, a gente vai começar com o modelo do espaço livre. O modelo do espaço livre é o mais simples de todos. Vocês vão ver, é ridículo o modelo, porém, nesse modelo a gente começa a introduzir conceitos que vão ser utilizados até o final do curso. Então, né, como sempre, não deixa a matéria acumular. Aproveita enquanto os modelos estão bem simplesinhos para estudar e entender os conceitos. Porque muitos dos conceitos que nós vamos introduzir na aula de hoje vão ser utilizados até o final do curso. Se você começar a ignorar a matéria e só for estudar na véspera da prova, evitando, né, não utilizando esse modelo para começar a estudar melhor os conceitos, às vezes você se atrapalha num modelo um pouco mais sofisticado por bobagem, por um conceito que você poderia já ter entendido direitinho, utilizando os modelos mais simples como exemplo. Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, eu espero que na próxima aula eu comece a aula resolvendo um exercício em cima desse modelo do espaço livre, mas isso vai depender do andamento desta aula, tá? Então aqui está a geometria, eu coloquei aqui dipolos, só porque eles são mais fáceis de serem desenhados, mas poderia ser qualquer tipo de antena. E a antena que eu aqui chamei, defini como transmissora, não precisa ser igual à antena receptora. Aqui elas são iguais porque facilitou na hora de fazer a figura sobre um cut and paste. E elas estão assim arbitrariamente orientadas, com esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos representam direções arbitrárias. Eu tentei desenhar desse jeito para tentar passar para vocês a ideia que o modelo é baseado nas características físicas, eletromagnéticas, enfim, da antena, na direção da transmissora e vice-versa. Ou seja, um dos parâmetros que vamos utilizar aqui, uma das características de antena que vamos utilizar é a diretividade da antena. Então, esses ângulos significam a diretividade de uma antena na direção da outra. O que acontece nas outras direções, para o modelo não importa. Lógico, se tivesse um obstáculo aqui embaixo, importaria. No modelo de espaço livre, só importa, por exemplo, a diretividade de uma
na direção da outra. Aqui elas estão arbitrariamente alinhadas, mas, lógico, na prática você vai alinhá-las de tal maneira a maximizar a transferência de informação ou a transferência de potência de um lado para o outro. No lado da antena transmissora, nós temos um gerador cuja potência nominal é PT, a potência do transmissor, do gerador. Tá? Esse gerador está ligado à antena através de uma linha de transmissão, por exemplo, um cabo coaxial, muito utilizado em VHF, UHF. E no outro extremo da linha, do cabo, temos a antena. Então aqui, ó, vocês que já fizeram TIOG semestre passado, aqui é um exemplo típico de aplicação daquela teoria de linhas de transmissão que vocês viram em TIOG. É um gerador ligado a uma carga através de uma linha de transmissão. E vocês já sabem que nem toda a potência do gerador é passada para a carga, ou seja, é passada para a antena, ou seja, é radiada. Uma parte dessa potência vai ser radiada, vai ser jogada para fora da antena. Como é que a gente sabe disso? O Hertz provou que é verdade. Então a gente vai acreditar. E os radinhos, os telefones funcionam. Então, essa potência ela é irradiada, mas ela é irradiada em todas as direções. Em algumas direções mais, em outras menos. Isso depende de um parâmetro chamado diretividade da antena. Então, a antena irradia essa potência e uma parcela pequena dessa potência radiada atinge os terminais da antena receptora. Na recepção, o processo é inverso. A antena é que funciona como se fosse o gerador e o rádio, o receptor, é como se fosse uma carga, ligados entre si através de uma linha de transmissão. Fora isso, é o mesmo problema de TIOG. Nem toda a potência disponível nos terminais da antena, nem toda a potência desse geradorzinho aqui é repassada para a carga. Essa potência que finalmente é passada para a carga, a gente chama de PR, a potência no receptor. Então, a ideia do modelo espaço livre é achar a relação entre a potência nominal do transmissor, PT, e a potência média entregue para o receptor, PR, ou vice-versa. E a gente vai fazer isso através de uma modelagem faixa estreita. A gente vai assumir que o campo radiado por antena é uma portadora sem modulação. Sendo todo o sistema linear, meio linear, homogêneo, isotrópico, então a gente sabe que a gente pode resolver todo o problema na mesma frequência, não vai haver aqui a criação de harmônicos, consequentemente a gente pode usar a notação fasorial que vocês viram em TIOG para resolver esse problema. Isso é um modelo faixa estreita. No final do curso, nós vamos estender esses modelos faixa estreita, ou seja, assumindo fasores, né? Regime harmônico temporal, nós vamos estender a modelagem através de modelos mais faixa larga, onde a gente vai transmitir pulsos ao invés de senoides, de ondas harmônicas no tempo. Falei demais em relação a essa... perdão, faltou falar. D é o comprimento do enlace, a distância entre uma antena e a outra. Antes de prosseguirmos em relação a essa geometria e o que esperar desse modelo, alguma pergunta? Professor, qual a Oi. diferença entre θ e φ? Não, é porque, enfim, geralmente em antenas, né, enlaces de rádio, geralmente uma antena está muito distante da outra. E a gente fala assim, quando o observador está muito distante da fonte, da antena, a gente diz que esse campo é o campo na região de campo distante. E nessa região de campo distante, isso a gente vê em antenas. Aqui em propagação, a gente usa essa informação, a gente não vai provar que isso é verdade. Isso é visto em antenas. A frente de onda se transforma numa frente de onda esférica e TEM, transverso eletromagnético. E aí quase todas as propriedades que a gente estudou em TIOG para onda plana uniforme também se aplica aqui. A diferença é que a frente de onda, ao invés de ser plana, é esférica. Uma esfera com raio D. E aí, nessas condições,
as melhores coordenadas para resolver o problema são as coordenadas esféricas, R, θ e φ. Então, R é a distância, θ e φ define esse par, θ e φ define uma direção no espaço. É isso. Beleza. Beleza? Mas aqui vocês não vão precisar se preocupar com θ e φ. Aqui é só mais para ilustrar que é a característica de uma antena na direção da outra. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Esse tipo de modelo é usado na prática, tá? Não é só um modelo que você encontra nos livros, mas tem que ser num ambiente onde os obstáculos em volta, solo, prédios, etc., não interferem nessa relação entre as potências. Como assim não interferem? Por exemplo, se você tiver antenas muito, muito diretivas, como antenas refletoras, a antena refletora praticamente transmite tudo numa direção, enquanto que na recepção ela praticamente só recebe de uma direção, que é onde a diretividade dela é máxima. Então, o que acontece em volta, como chega pouca energia, acaba não, mesmo refletindo, interfere muito pouco naquilo que chega no receptor. Então, nessas condições onde as antenas são muito diretivas, o enlace está suficientemente acima do solo, etc., etc., esse modelo é usado. Ele não é rigoroso, mas ele te dá um resultado que, do ponto de vista de engenharia, é mais do que suficiente para montar um monte de enlaces em micro-ondas por aí. Quando vocês forem fazer, eu espero que façam, a disciplina de antenas no próximo semestre, a gente vai ver isso daqui novamente. Essa relação é dada pela fórmula de Friis. Então, no final da aula de hoje, a gente vai mostrar a fórmula de Friis, que é aquela que define o modelo do espaço livre. Então, vamos prosseguir. Como já foi antecipado, sem prova alguma, quando você estiver suficientemente afastado de qualquer antena que seja, o problema não é antena, o problema é a palavra suficientemente afastado. A gente vê o que significa suficientemente afastado em antenas. Tem uma fórmula lá que diz, dado o tamanho da antena, qual tem que ser a distância mínima para que você já possa aproximar a frente de onda como sendo uma frente de onda esférica. Mas sendo essa frente de onda esférica e TEM, você vai ter que uma densidade de potência que é dada pelo vetor de Poynting, um meio de E vetorial H conjugado, que vira módulo de E ao quadrado sobre 2ζ, se a onda for TEM, vocês viram isso em TIOG para a onda TEM, essa densidade de potência atinge aqui o ponto de recepção. E essa densidade de potência, né, como já foi dito, se a frente de onda for TEM, vai ser o nosso módulo do vetor de Poynting complexo. Um meio de E vetorial H conjugado, que vai ser igual a isso apenas se a frente de onda for TEM, como foi o caso da onda plana uniforme que a gente estudou em TIOG. Tá? A gente não vai provar isso de novo, senão a gente não sai da... A gente vai ficar nisso até o final do semestre. Então, sendo a onda TEM, ao invés de escrever desse jeito, eu vou escrever como sendo o módulo do fasor campo elétrico ao quadrado sobre 2ζ. Na posição do observador, cujas coordenadas são R igual a D, na direção definida por θ, T e φ, T. Ou seja, neste ponto aqui, é o fasor campo elétrico neste ponto aqui, onde está localizado o receptor. E lembrando que para o vácuo a gente sempre vai assumir, até dito ao contrário, que a atmosfera, o ar, tem mais ou menos as mesmas propriedades físicas do vácuo, então a gente vai usar o μ0, o ε0. E aí essa impedância intrínseca do vácuo é aproximadamente 376,73 ohms. E o pessoal de propagação aproxima por 120 π. Depois, em casa, você já está, né? Mas com calma, pega a calculadora e faz essa conta. 120
π, dá perto de 377. Então, pessoal, como aproximação, né? Lembra que há 80 anos atrás não tinha calculadora eletrônica. Então, eles usavam essa aproximação porque algumas coisas cortavam com outras e, no final, o cálculo tinha menos contas para serem efetuadas. Mas é uma aproximação que aparece muito nos livros. Então, já estou colocando aqui para vocês não se espantarem com isso. Antes de abrir para perguntas, eu vou... outra coisa, né? Comprimento de onda, lambda, é a velocidade da luz, que a gente vai aproximar como 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividindo pela frequência de operação em hertz. Isso vai te dar o comprimento de onda em metros. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco o comprimento de onda vai entrar na nossa fórmula, tá? Bom, antes de abrir para as suas perguntas, eu tenho uma. Por que esse 1/2 aqui, ó? Por que esse fator 2? Alguém se lembra? Revisão de Tjog. Por que o 2? O E e o H, eles são divididos por raiz de 2? Não, ao contrário. É porque a gente está usando os fasores relativos a valores de pico e não valores RMS. Então aparece esse 1/2, beleza? Então a gente está usando a mesma notação de Tjog, que geralmente é a notação usada nos livros de eletromagnetismo e engenharia, quando a notação fasorial é adotada, né? Ou seja, no regime harmônico temporal. Alguma pergunta em relação a essa transparência? Então, lembra que o objetivo é obter a potência entregue aqui no receptor. Para isso, a gente vai precisar dessa densidade de potência. Professor, aí você colocou ali, assumindo D muito maior do que o comprimento de onda. Isso garante que é suficientemente afastado? Não. Na verdade, para a gente entender a distância mínima necessária, a gente teria que fazer antenas, tá? Mas com certeza, nessa distância, o D é muito maior que o comprimento de onda. Mas ele pode ser muito maior ou muito maior, depende do tamanho da antena. Então, a gente está assumindo aqui o seguinte: eu estou na região, uma antena está na região de campo distante da outra, seja lá o que isso significar. De maneira que eu posso assumir sem erro quase nenhum, pelo menos do ponto de vista de engenharia, que a frente de onda é esférica e TM. Pelo menos sobre a antena receptora. Lembra que essa antena receptora ela é finita, ela não é infinita. Então eu garanto que essa aproximação é excelente na prática. Beleza? Desde que uma antena esteja suficientemente afastada da outra. Beleza. Agora, o quão afastado tem que ser isso vai depender da dimensão da antena, a gente só vai ver isso em antenas. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada. Então, nós temos que calcular essa densidade de potência, ou seja, a gente tem que calcular o fasor campo elétrico. Mas o cálculo do fasor campo elétrico é assunto de antenas. A gente viu isso muito rapidamente em Tjog no último dia de aula, e eu nem cobrei aquilo na prova. Tá? Integrar as fontes, integrar as correntes elétricas, né, que representam a antena, e achar o fasor campo elétrico proveniente daquela radiação. Isso é assunto de antenas. A gente não vai ver isso neste curso. Mas uma das coisas que a gente vê em antenas é uma característica importantíssima de uma antena, que é a sua diretividade. A diretividade, ela representa, né, a capacidade da antena em direcionar a potência que é radiada por ela. Por exemplo, não existe essa antena, mas se tivéssemos uma antena chamada antena isotrópica, significa que ela irradia a mesma intensidade em todas as direções. Se a gente fosse caracterizar isso por um diagrama, seria uma esfera. Ou seja, a intensidade do campo radiado é a mesma, é constante, é uniforme em todas as direções, em todos os pontos de uma esfera envolvendo a antena. Só que antenas possuem uma certa diretividade, elas direcionam a potência, ou melhor falando, a densidade de potência mais em certas direções, obviamente retirando de outras. Então, dependendo da direção, a antena é mais ou menos diretiva.
Como calcular essa diretividade, a gente vê com todos os detalhes na matéria de antenas. Mas essa diretividade, ou o diagrama de radiação, ó, que representa graficamente essa diretividade, vem junto no manual da antena. Você vai lá no açougue, compra a antena, dentro da caixinha da antena vem lá as especificações dela, entre outras coisas, o diagrama de radiação. Se não vier, você tem que voltar no açougue e trocar a caixinha. Esse diagrama de radiação é um gráfico que mostra para você, ó, nessas direções, como é que a antena irradia. E, logicamente, você vai escolher a direção onde a diretividade é máxima para apontar na direção da outra, e vice-versa. A diretividade é definição, tá? Desta forma. A diretividade é adimensional. A diretividade, numa certa direção, é a densidade de potência, módulo do E ao quadrado sobre 2η, naquela direção, dividida, aliás, tem um erro aqui, não devia ter esse D aqui, mas enfim, dividida, não, devia ter o D sim, perdão, dividida pela densidade de potência de uma antena de referência, uma referência, tá? Por que precisa da referência? Porque senão o japonês vai definir diretividade diferente do americano e vai ser uma confusão. Então precisa de uma referência. No passado, essa referência era uma anteninha muito utilizada, o dipolo de meia onda. Mas com o passar das décadas, como é que você compara um dipolo com uma antena refletora? Não tem nada a ver. Então, optou-se em padronizar essa referência como sendo aquela de uma antena isotrópica. Essa antena não existe. É uma referência para a gente. Mas não pode ser qualquer antena isotrópica. Não dá para comparar uma antena radiando 1 watt com outra radiando 1 trilhão de watts. Não faz sentido isso. Então tem que ser uma antena isotrópica e irradiando a mesma potência da antena que você está caracterizando. E por definição, se é isotrópico, se é uniforme, a densidade, que é watt por metro quadrado, vai ser a potência radiada, que é a mesma da antena original, dividido pela área da esfera, 4πd ao quadrado. Então, esta é a definição de diretividade. Puxa vida, mas por que eu preciso disso? Porque, olha só, eu consigo, com esta relação, escrever a densidade de potência incidente, ou seja, incidindo sobre a antena receptora, em função da diretividade, que já vem na bula da antena. Ou seja, em antenas, a gente aprende a calcular a diretividade. Em propagação, a gente usa a informação para fazer a caracterização do enlace. Então, ó, esta informação que a gente precisa é obtida deste cálculo. Depende da potência radiada pela antena, isso é algo que a gente pode medir. A gente pode medir isso. Vocês viram em TIOG que a gente consegue, sabendo as características da linha, do gerador e da carga, a gente consegue calcular a potência que é passada para a carga. Como aqui a carga é a antena, essa potência passada para a carga é a potência radiada pela antena. Você sabe calcular isso. Você sabe medir isso, se precisar. A diretividade na direção do receptor, isso vem junto com a antena, do gráfico. Você lê isso. E a distância do enlace, D, você também conhece. Você mede, vai lá com uma fita métrica e mede o negócio. Então, você consegue calcular ou estimar, né, a densidade de potência, watts por metro quadrado, sobre a antena receptora, conhecendo as características do enlace e da antena transmissora. Essa diretividade é algo que vai ser fornecido para vocês, ou no enunciado do problema, ou através de um gráfico. E P-rádio não é a potência do transmissor, é a potência radiada pela antena. Aquela potência consegue ser jogada para fora da antena. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Já conhecemos ou sabemos como calcular a densidade de potência watts por metro quadrado
proveniente da antena transmissora na posição da antena receptora. O que a gente faz com isso? A gente quer potência. Então, a gente tem que integrar ou multiplicar essa densidade de potência por uma área, para saber qual é a potência que atravessou essa área. E aí vem outro parâmetro que é investigado em antenas, que é chamado de área efetiva de uma antena. A área efetiva de uma antena. A gente prova esta fórmula, ou mais ou menos isso, porque não é assim tão trivial, em antenas. Aqui a gente vai usar essa informação. Então, como é uma coisa meio mágica, a gente vai aqui tentar ilustrar isso com figuras, para ficar mais palatável. Imagina o seguinte, esta antena possui, na direção de onde vem a onda incidente, um parâmetro que a gente define como sendo a área efetiva desta antena, no caso da antena receptora. Tá? O que significa isso? Vamos colocar essa figura para tentar explicar. A antena transmissora irradia, né, potência, uma onda eletromagnética, informação. E quando a gente está suficientemente afastado dessa antena, essa frente de onda ela vai se deformando, até se transformar numa frente de onda esférica. Então aqui, essas linhas vermelhas representam a frente de onda. Esses segmentos de reta tracejados representam a direção de propagação. Como é esférico, né, são raios partindo de um ponto. Supostamente é o ponto onde você encontra-se a antena. Né? Você está tão longe, quando você olha para trás, você vê um ponto, como se a sua antena fosse um ponto, de onde está vindo a frente de onda esférica. Só que se a outra antena estiver muito longe, e lembrando que ela é finita, essa frente de onda esférica, como o raio, a distância D é muito grande, uma formiguinha colocada ali, não vai perceber essa frente de onda como esférica. Vai perceber essa frente de onda como sendo localmente... É uma pergunta. Uma onda plana? Mas não é onda plana. Ela não é uma onda plana. Mas a antena percebe como se fosse quase uma frente de onda plana. Porque a curvatura é tão pequena, e vocês me desculpem se alguém acredita no contrário, mas é que muita gente pensa que a Terra é plana porque você olha em volta, você não vê a curvatura da Terra. Tá? Então a antena receptora percebe isso como se fosse uma frente de onda quase plana. De maneira que as direções de propagação são quase linhas paralelas umas às outras. Se não houvesse antena receptora, se não houvesse metal, essa frente de onda ia continuar embora. Só que tem um metal aqui, que é a antena receptora. E você sabe a condição de contorno sobre a superfície de um condutor elétrico perfeito. Qual é a condição de contorno? Campo elétrico tangencial igual para fora e para dentro, e campo magnético normal igual para dentro e para fora. Mas como dentro é zero por ser condutor elétrico perfeito, a componente tangencial do campo elétrico tem que ser? Zero também? Nula, exatamente. E provavelmente esse campo incidente, junto com a geometria da antena receptora, não tem só componente tangencial. Tem componente tangencial normal e essa componente tangencial provavelmente não vai ser zero aqui. Então, correntes elétricas vão ser induzidas nesse condutor que reirradiam um campo espalhado. E o campo total é a soma do incidente e do espalhado, de tal maneira que é criada uma baita confusão aqui em volta, e parte dessas linhas são atraídas. Tudo isso é mentira, mas só para ilustrar. Atraídas, elas vão convergir para dentro da antena receptora. Quanto mais longe você estiver da antena receptora, menos perturbada é a frente de onda incidente. Mas aqui em volta acontece algo parecido com essa figura. A seção reta da área correspondente a esses feixes que concentram-se, vão
para cima da antena receptora é a tal área efetiva da antena. A potência disponível nos terminais da antena receptora é o produto da densidade de potência incidente. Por que produto e não uma integral? Porque como é quase uma onda plana, pelo menos naquele local, essa densidade é uniforme sobre essa área, porque essa área é finita. E a curvatura disso aqui é muito pequititinha. Então a gente simplesmente multiplica a densidade de potência incidente, que a gente já sabe calcular na transparência anterior, por esse parâmetro chamado de área efetiva da antena. Isso vai dar em watts a potência disponível nos terminais do receptor, que no caso da recepção é o nosso gerador. Alguma pergunta até o momento? Todo mundo entendeu? Agora vem a parte que vocês não vão entender, mas vocês vão ter que aceitar. Prova-se da teoria de radiação, das equações de Maxwell, que essa área efetiva é dada por essa fórmula. Não vamos provar isso aqui. Essa eu vou dever para vocês, até o semestre que vem. Lambda, comprimento de onda em metros ao quadrado, dividido por 4π, vezes a diretividade da antena receptora. Repara que aqui é a diretividade da antena receptora na direção da outra, no sentido oposto, na direção da outra antena. De maneira que se eu apontar a antena receptora com a máxima diretividade dela na direção da outra, eu vou estar aumentando eu tenho um funil. Qual é a melhor maneira de eu encher a garrafa mais rápida? É colocar o funil de tal maneira a chuva entrar perpendicular à abertura do funil. Se eu pegar esse funil e inclinar, pode ser que nem entre água dentro da garrafa. A comparação é muito ruim, mas é para passar uma ideia. O funil, ó, é essa área efetiva. A boca do funil é essa área efetiva. Dependendo de como eu oriento o funil, eu aumento ou diminuo essa área efetiva. Eu recebo mais ou menos potência. E essa igualdade aqui eu não vou provar neste curso. Vai ficar para o próximo semestre. E aí o que eu vou fazer é simplesmente pegar a fórmula da densidade de potência, duas transparências para trás, e multiplicar por isto. Isso vai me dar a potência disponível nos terminais da antena receptora. S vezes A, e dá isso daqui. Antes de prosseguirmos para falar mais sobre esta equação, alguma pergunta? Nós aqui temos 4 termos importantíssimos. Lembrando que este produto aqui, ó, nos dá a potência disponível nos terminais da antena receptora. Nem toda essa potência é passada para o rádio, para o receptor, né? Ainda tem a linha de transmissão ali no meio. Mas antes disso, repare, como é que eu aumento a potência disponível? Eu posso aumentar a potência radiada. Ou seja, melhorar o casamento de impedância entre a antena transmissora e a linha de transmissão, aumentar a potência do transmissor, isso custa dinheiro. Eu posso usar antenas mais diretivas e alinhar direito. Ó. A maximização da diretividade do transmissor na direção do receptor e a diretividade do receptor na direção do transmissor aumentam a potência disponível nos terminais da antena receptora. Tudo isso para vencer este termo aqui. Ó. Repare que este termo ao quadrado é proporcional ao inverso, né, da distância do comprimento do enlace em relação ao comprimento de onda, dividido pelo comprimento de onda. Quanto maior o comprimento do enlace, menos potência chega nos terminais da antena. Por quê?
Você tem uma vela acesa em cima de uma mesa. Aí você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e a luz da vela vai ficando cada vez mais fraquinha, fraquinha. Quer dizer, a luz que chega nos seus olhos, né? Porque a vela está lá paradinha. Por que isso? Por que a potência disponível diminui com a distância? Com o inverso da distância, perdão. Perdão, varia com o inverso da distância ao quadrado. Ao quadrado. Por quê? Porque a frente de onda é esférica. Exatamente. A frente de onda é esférica. A área da esfera aumenta com a distância ao quadrado, com o raio ao quadrado. Consequentemente, a densidade de potência tem que variar com o inverso da distância ao quadrado, para a potência total que atravessa a esfera toda se conservar. Conservação de energia. Isso daqui nos dá a atenuação de espaço livre. Ela é inerente ao fenômeno físico, ela é inerente à frente de onda ser esférica. Não tem nada que você possa fazer. Tá? Melhor que isso é pegar uma fibra ótica e ligar um ponto ao outro. Mas sendo comunicação sem fio, não tem nada que você possa fazer em relação a isso. A não ser usar antenas melhores, mais diretivas. Melhores não, né? Mais diretivas. Por isso, por exemplo, enlace via satélite, geralmente a gente usa antena refletora, tanto na transmissão como na recepção. São antenas mais diretivas. Beleza? Isso aí é quase a fórmula de Friese, isso aí é quase o modelo do espaço livre. Já temos uma relação entre potência radiada e potência disponível nos terminais da antena receptora. Estão faltando aqui 3 termos para concluirmos o modelo. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então vamos lá. Antes de mais nada, note a reciprocidade, meios lineares, homogêneos, isotrópicos, meios recíprocos, a reciprocidade entre transmissor e receptor. Aqui, ó. Se você trocar um com o outro, não mexe na fórmula. Ou seja, nestas mesmas condições, se ao invés de ser antena T que irradia PRAD, se fosse a antena R irradiando PRAD, a gente ia ter a mesma potência disponível nos terminais da antena transmissora. Vocês já viram algo que é parecido com isso, semelhante a isso, em circuitos? Você tem um quadripolo linear. Você põe uma tensão numa porta, lê uma segunda tensão na outra porta. Se você mudar a fonte, de lugar, você vai ler o mesmo valor de tensão na porta inicial. Vocês já viram isso em circuitos? Tem um nome esse teorema, eu esqueci, pô. É Thevenin? Não é não, né? Enfim. Vocês chegaram a ver isso em teoria de circuitos? Reciprocidade? A gente viu sim, professor. Tá. Em circuitos, acho que circuitos 2 circuitos 2 e 3 a gente vê isso. Eles provaram isso. É muito parecido, tá? Repare que uma antena é uma porta, a outra antena é a outra porta de um quadripolo. Se tudo for linear, o mesmo vai acontecer aqui. Até porque vocês sabem que circuito é um caso particular quando a frequência tende para zero da teoria eletromagnética. E a explicação para isso, alguém já falou, é que a frente de onda é esférica. Você afasta a antena, mas a antena é a mesma. Então a sua área efetiva continua a mesma, é a mesma área. Ó. A distância aumentou, mas a área da antena que recebe continua a mesma. Só que o ângulo, né, o cone, né, o ângulo do cone, a gente chama isso de ângulo sólido, né? O ângulo sólido da potência que atravessa a área diminui. Ó. Repare que o cone verdinho é mais estreitinho que o cone azulzinho. Ó. Ou seja, menos potência vai atravessar a área verde, apesar da área ser igual. Se a frente de onda fosse plana, a potência ia ser a mesma. Mas como a frente de onda é esférica, a potência diminui na medida em que a distância aumenta. Para compensar isso, a gente teria que aumentar a área.
ou seja, aumentar a diretividade da antena que recebe. E outra observação importante, não depende da distância em metros, mas sim da distância relativa ao comprimento de onda. Aqui o lambda, comprimento de onda. Se você chegar para mim e falar assim, o enlace tem 1.000 quilômetros, não, 1.000 é exagero, 100 quilômetros, eu vou olhar para você e falar, e daí? Não, se você falar, não, o enlace tem 1 milhão de comprimentos de onda, aí a gente já começa a fazer algumas contas. Beleza? Podemos prosseguir? Nem toda a potência disponível nos terminais do receptor vão ser passados para o gerador, que a gente está representando por uma carga ZC, se não me engano, inclusive mantendo a notação de TIOG. No meio do caminho tem uma pedra, ou melhor, tem uma linha de transmissão, uma LT. E você sabe que você tem perda ômica na linha, a linha não é perfeita, tem um alfa, né? No K da constante de propagação, ela é complexa, tem um alfa para atazanar a nossa vida, tem o descasamento de impedância, tanto numa ponta da linha como no outro extremo, de maneira que você tem que levar isso em consideração. Ó. Perdão, deixa eu mostrar o circuito. O circuito não está aqui, perdão. Tá? E essa razão entre a potência que é efetivamente passada para a carga, para o gerador, para o receptor, e a potência disponível, que seria a potência do nominal do gerador, né? Que no caso é a antena, isso recebe o nome de eficiência. Eficiência de potência. Para não confundir com o que vai acontecer do outro lado, a gente vai dizer aqui que é eficiência de recepção, ou na recepção. E eu vou representar por esse símbolo aqui, ó. Isso daqui você calcula como calcularia em TIOG. Tá? Eu achei que ia mostrar a fórmula agora, eu vou deixar para outra transparência. Então, vou só definir a eficiência de recepção, é a razão entre a potência que é efetivamente entregue, potência média, né? Efetivamente entregue ao receptor, dividida pela potência do gerador, que no caso aqui é a potência disponível nos terminais da antena receptora. Se toda a potência disponível for passada para o receptor, então a eficiência é 100%. E aí, se eu incorporar essa definição de eficiência na fórmula anterior, eu reescrevo desse jeito. E agora, ao invés de potência disponível, eu tenho aqui a potência que é efetivamente entregue ao receptor, em função desses parâmetros. A única novidade aqui foi a inclusão dessa eficiência de recepção. Beleza? Alguma pergunta até o momento? E aí... Professor, oi, pode falar. eu não entendi, tipo assim, do último slide para cá, você colocou essa eficiência. Isso. Ela já não... Como assim ela já não era considerada? Porque eu já não estava calculando apenas a potência que chegava? Isso, disponível na antena, nos terminais da antena. Mas a gente não tinha levado em consideração que nessa antena tem ligada a ela uma carga, que é o receptor, o rádio, através de um cabo coaxial, de uma linha de transmissão. Então você tem as perdas na linha de transmissão, você tem descasamento de impedância, nada disso tinha sido considerado na definição da área efetiva. Quando a gente definiu a área efetiva, ó, a gente não incluiu aqui perdas na linha de transmissão, aqui, ó, aqui em cima. A gente não incluiu perdas na linha de transmissão, a gente não incluiu descasamento de impedância, depende só do comprimento de onda, da frequência, né? E da diretividade da antena. Esse slide seria o que chega na antena, o próximo slide seria aquilo que... É o que chega na antena. Pronto. Eu prefiro dizer disponível nos terminais da antena, ou seja, o terminal da antena é a junção da antena com o cabo coaxial, com a linha de transmissão.
Beleza. Beleza? Então, falta incluir as perdas, se houver, e sempre há, né, que existe entre a antena e o receptor. E aí, a gente, antes de mostrar, né, antes de fazer uma revisão rápida de Chiog, a gente define essa eficiência. E aí eu vou substituir o PDISP da fórmula anterior por essa fórmula aqui, ó. Mais alguma pergunta? Bom, além disso, em antenas, existe um outro parâmetro que é definido como o ganho da antena. Tá? É uma definição, é simplesmente uma definição. O ganho da antena é definido como sendo a diretividade vezes a eficiência. Então, apesar de eu gostar mais desta fórmula, na maioria dos livros, eles trocam esse produto pelo ganho da antena, que é o produto da eficiência pela diretividade. No caso da antena receptora, isso é o ganho da antena receptora. Aí a gente troca isso daqui, ó, esse produto aqui, por G. G é o ganho da antena. D é a diretividade da antena. G é o ganho da antena. É uma definição. Como ela é muito utilizada, a gente vai definir aqui também. É uma definição, não tem o que discutir, né? O ganho da antena leva em consideração a eficiência, ou seja, as perdas que você tem no sistema. No caso aqui, no sistema de recepção. Do outro lado, no transmissor, ocorre algo análogo, parecido. Nem toda a potência do transmissor é radiada. Você tem perdas também, perda na linha de transmissão, descasamento de impedância. Então, pelos mesmos motivos, definimos uma eficiência de potência também para o transmissor, que a gente vai chamar de eficiência de transmissão ou eficiência na transmissão. Pelos mesmos motivos. E aí nós vamos substituir a expressão de PRAD, que aparece na fórmula da transparência, do slide, né? Eu falo transparência porque eu sou do tempo que a gente botava um plástico em cima do retroprojetor e projetava isso na parede. Hoje em dia isso aqui não tem nada de... é um slide. No slide anterior, a gente vai substituir PRAD por esse produto, PT vezes a eficiência da transmissão. E aí a fórmula fica assim, ó. E aí, pelos mesmos motivos, eu vou pegar esse produto, eficiência da transmissão, por diretividade da antena transmissora e definir o ganho da antena transmissora. Repare, esta fórmula, ou qualquer uma dessas aqui, já nos dão a potência efetivamente entregue ao receptor, segundo o modelo do espaço livre, né? A potência efetivamente entregue ao receptor em função da potência nominal do gerador, lá do transmissor, e das características das antenas, tanto a transmissora como a receptora, e o comprimento do enlace em função do comprimento de onda. As eficiências de transmissão e de recepção já estão embutidas dentro do ganho da antena transmissora e da antena receptora. E, mais uma vez, note a reciprocidade entre transmissor e receptor. Então, essa daqui é quase a fórmula do Fries. Aqui foi a fórmula, se não me engano, com algumas variações, né, apresentada pelo Fries. Só está faltando mais um termo para concluirmos o modelo do espaço livre na aula de hoje. Antes disso, alguma pergunta? Observem que tanto a diretividade como a eficiência e o ganho são adimensionais. Então, se você der a potência do transmissor em watts, você vai calcular a potência no receptor em watts. Isso aqui é adimensional. O outro ganho também é adimensional. E a razão lambda sobre, obviamente, é adimensional.
para concluir o modelo do espaço livre, falta incluir um termo aí, que cá entre nós não vai ser usado no curso, mas a gente tem que falar sobre ele. Nós estamos lidando com campo eletromagnético, campo, vetor, campo elétrico. E todos esses cálculos foram feitos levando em consideração o módulo do campo elétrico, a densidade de potência, que no caso da frente de onda TEM é proporcional ao módulo do fasor campo elétrico ao quadrado. Quando você tira o módulo de um vetor, qual é a informação que você perde? A direção e o sentido? Direção, sentido, você está coberto de razão, mas eu quero focar em direção. Melhor que direção, orientação do vetor. Beleza? Então imagina o seguinte, a antena transmissora radiou um campo, não importa como. E esse campo está na vertical. Imagina, põe o dedinho na vertical, imagina esse campo elétrico oscilando na vertical e andando, né, propagando por um ambiente sem nenhum obstáculo em volta. Aí ele está andando alegremente, de repente ele encontra um metal na frente dele. É a antena receptora. Qual é a condição de contorno sobre um condutor elétrico perfeito? Eu sou chato mesmo, a gente já falou sobre isso. Estou repetindo a pergunta. Componente tangencial do campo elétrico? Nula. Igual dentro e fora. Isso, só que nula. Porque nula para o condutor perfeito ou quase perfeito. Perfeito. Se esse campo incidente ele sai raspando, arrastando, ou seja, ele é todo tangencial na superfície da antena receptora, ele não pode estar ali, porque ele tinha que ser zero. Mas não é ele só que tem que ser zero, é o total. Então a antena, o metal vai reagir. E isso faz com que você tenha mais potência disponível nos terminais, não está aqui, né? Do receptor. Mas vamos imaginar que a geometria, você roda a antena receptora, você roda ela. É a mesma antena transmissora, é o mesmo campo incidente, só que você pegou a geometria da antena receptora e rodou essa geometria. De tal maneira que o campo tangencial incidente já não é tão intenso assim, porque você mexeu na geometria da antena. Então, o que era tangencial antes, agora virou perpendicular. Então, você nota, a reação, você acha que vai ser igual do caso anterior? A reação que você tem lá na antena receptora vai ser igual? Em relação ao quê? Igual em relação ao quê? Em relação ao caso anterior. Antes eu tinha muito campo tangencial incidente para ser anulado. Porque o campo tangencial total, incidente mais espalhado, tem que ser zero. Como é que eu sei disso? Porque as equações de Maxwell dizem. Se eu provar que está errado, a gente ganha um prêmio Nobel. Talvez, né? Então, rapaz, eu tenho uma antena, um campo incidente, uma geometria tal que o campo incidente é quase ele todo tangencial, vai ter que haver uma reação para provocar um campo espalhado que cancele a componente tangencial do incidente. Mas se eu rodar a geometria e o campo tangencial incidente já não for tão intenso assim, a reação diminui. O campo espalhado vai ser menor, porque eu não preciso cancelar quase nada. Essa figura ficou clara na cabeça de vocês ou não? Acredito que sim. São 3 alunos. Os outros 2 concordam ou discordam? Concordo. Sim. Logo, o que está faltando incluir nesse modelo do espaço livre? Que a gente não considerou por estarmos usando o módulo do campo ao quadrado. Informação sobre a orientação do campo radiado pela antena e também sobre a geometria da antena que recebe. Isso daí é a
tem a ver com a polarização da antena. A polarização de uma antena, na verdade, é a polarização do campo que essa antena irradia ou recebe. Essa informação que a gente aprende a calcular na disciplina de antenas é a polarização da antena. Falando de uma maneira bem rasteira, tem antena que radia ou recebe polarização vertical, tem antena que recebe polarização horizontal, tem antena que transmite e recebe polarização circular. E o bom da história é que essas polarizações são aquelas que vocês já estudaram em TIOG. A polarização da frente de onda TEM. São as mesmas definições, igualzinho. Só que, sendo a onda plana, a gente usa x, y, z. Quando a onda é esférica, a gente usa as coordenadas, as direções esféricas, r, θ e φ. Tá? Isso é visto em antenas. Na verdade, é uma revisão de TIOG, quando a gente vê isso em antenas. São as mesmas definições. Aqui a gente não vai usar isso daqui, embora eu vá definir, mas o tempo todo eu vou assumir que a polarização das antenas a polarização de uma antena está casada com a polarização da outra. Mas, de qualquer maneira, para ter a fórmula completa, falta incluir esse termo, que é definido em inglês como Polarization Loss Factor, ou seja, o fator de perda de polarização. No livro de antenas, geralmente isso vem escrito com essa fórmula aqui, PLF. Então, eu vou multiplicar aqui pelo PLF. O PLF é um valor entre 0 e 1. Se as antenas estiverem casadas em polarização, esse fator vale 1. Se uma polarização for ortogonal à outra, por exemplo, uma antena polarizada verticalmente, e na recepção a antena é polarizada horizontalmente. Aí, teoricamente, esse fator aqui é 0. Neste curso, a gente vai ignorar, a gente vai sempre assumir que esse fator é igual a 1. A gente fala mais sobre ele na disciplina de antenas. Aqui a gente vai sempre dizer que é igual a 1, mas para manter o modelo completo, eu não vou ignorar este termo, ele vai ficar aqui. E isso daqui, ó, finalmente, é o nosso primeiro modelo de caracterização de um canal de rádio neste curso. É o modelo do espaço livre, nenhum obstáculo no nosso ambiente, só as duas antenas, uma transmitindo e outra recebendo. Esta fórmula, embora não esteja exatamente no formato original, é a fórmula que foi desenvolvida por um pesquisador radicado nos Estados Unidos há muitas e muitas décadas atrás. Se não me engano, ele era engenheiro do Bell Labs. É a fórmula de Fries. E eu tenho aqui uma foto do Fries, Harold Fries. Não sei se ele era dinamarquês, tá? Com a fórmula dele aqui, ó, no quadro. Só que essa fórmula daqui, ó, não inclui, se não me engano, as eficiências de uma antena e da outra. Ou melhor, ele inclui as eficiências nas áreas efetivas das antenas. Ao invés de usar ganho, ele define a área efetiva. E não tem o fator de perda de polarização. É a mesma fórmula, só que escrita em termos das áreas efetivas, ao invés dos ganhos. Mas é a mesma fórmula, é a fórmula de Fries. Tá aqui, ó. Aqui do lado já não sei quem é que é, mas é outro cara famoso de antenas. Aí tá lá o Fries, todo orgulhoso do lado da fórmula dele, ó. E aqui a gente vai chamar isso de modelo do espaço livre, porque daqui a pouco a gente vai colocar outros obstáculos nesse enlace. Até o momento, alguma pergunta? Beleza? Então, eu vou agora fazer observações. Algumas são muito úteis, outras são mais curiosidades, porque um dia pode ser que um de vocês precise dessas informações, como já aconteceu com um aluno meu, por outros motivos, tá?
Então, algumas informações, algumas observações que nós vamos fazer daqui para frente são úteis para o cálculo do modelo do espaço livre e para vocês resolverem os problemas, os exercícios desta disciplina. Tá? Mas, basicamente, a aula de hoje era chegar neste modelo. Lembrem-se que muitas coisas aqui, como diretividade, área efetiva e fator de perda de polarização, a gente definiu, mas não mostrou como calcular. A gente assume que isso é dado para a gente. Esses cálculos fazem parte da disciplina de antenas. Tem uma disciplina no curso de Engenharia Elétrica da UFMG que lida só com antenas. Então, a gente separa uma disciplina para propagação de ondas de rádio e outra disciplina de antenas. Não tendo perguntas, vamos às observações. Antes das observações, uma definição importantíssima. Eu esqueci disso aqui, pessoal. Apesar de ser importante, eu esqueci. É a definição de atenuação. Em inglês, path loss. Atenuação, em inglês, path loss. Se você pegar o livro-texto, que está em inglês, você vai ver o tempo todo path loss, path loss. É atenuação. Essa definição é fundamental. Essa definição vai nos seguir até o último dia de aula. Então, por definição, até se diga algo em contrário, a atenuação para nós vai ser a razão entre a potência do transmissor, sempre potência média, né? Então, usando fasores, é um modelo faixa estreita. A potência média nominal do transmissor e a potência média efetivamente entregue ao receptor, ao rádio, lá no último extremo da última linha de transmissão. Não é o contrário. Não é PR sobre PT. É PT, o maior, sobre PR. Então, a atenuação vai ter um valor maior do que 1. Em relação a esta fórmula, que vai nos perseguir até o final do semestre, alguma pergunta, alguma dúvida? E, consequentemente, a atenuação dada pelo modelo do espaço livre é só você pegar, né, o PT e passar para o outro lado e inverter. É dado por essa fórmula aqui. Ó. Observe que, para não colocar 1 sobre, eu preferi colocar aqui um menos 1. Ó. É o inverso desse termo entre colchetes. Essa é a atenuação. Alguém pode falar assim, puxa, mas está esquisito, né? Por que a atenuação não é a razão entre o que chega do outro lado e aquilo que entrou? É porque geralmente esses cálculos são feitos em os valores de atenuação. Lembra que, repare que a atenuação é adimensional. Então a atenuação é 1000, 100.000, e esses valores não são dados geralmente assim. Valor de atenuação, valor de ganho, geralmente é dado em que unidade? dB. dB. Ganho? Oi, perdão, pode falar. Está falando unidade de ganho? Na verdade, ganho, atenuação é adimensional, mas esses valores geralmente são fornecidos em decibéis, dB. E eles definem desse jeito, porque se você calcular, né, o logaritmo de um número positivo, né, um número menor do que 1, o logaritmo volta com que característica? Por exemplo, logaritmo de 0,1. Qual é o resultado? Um logaritmo negativo, dá menos 2. Isso. Ou seja, se a gente definisse a atenuação como PR sobre PT, ia ter assim, a atenuação de menos 100 dB, a atenuação de menos 20 dB. Acontece que a palavra atenuação já significa menos. Então, não faz dúbio dizer assim, atenuação de menos 20 dB. Então, o pessoal define deste jeito, porque assim a atenuação em decibéis vai sempre vir com valor negativos. não, ao contrário, positivo.
Se esse valor aqui, ó, se esta razão é maior do que 1, o logaritmo dela vai ter um valor positivo. Então, a gente vai falar assim, atenuação de 100 dB, atenuação de 1000 dB. O negativo vai estar na palavra atenuação. Então, para evitar esse menos 20 dB, menos 100 dB, menos 140 dB, a gente define a atenuação deste jeito aqui, ó. Nunca se esqueça disso, tá? Isto em dB vai te dar um número, um valor positivo. O negativo vai estar na palavra atenuação. Quanto maior a atenuação, menos potência chega do outro lado. A atenuação de 100 dB significa que a potência que chegou no outro lado é 10 elevado a 10 vezes menor. É isso mesmo? É. 100 dB, 10 elevado a 10 vezes menor do que a que entrou. O menos já está na palavra atenuação. Então, para evitar confusão, né? Atenuação de menos 100 dB. Aí fica na dúvida, peraí, se é atenuação é ganho. Então, a gente define a atenuação deste jeito aqui. Eu não sei se ficou clara a explicação, alguma pergunta? Então, prosseguindo. Como eu já tinha antecipado, geralmente as observações que eu falei, eu me confundi, pessoal, elas vão chegar daqui a pouco, né? Isso aqui ainda, eu estou pegando o modelo do espaço livre e agora apresentando o modelo como geralmente ele é apresentado, em decibéis. Então, geralmente, para não dizer quase sempre, né, os cálculos são feitos em decibéis. Aí é só você pegar e tirar o logaritmo, lógico, esse logaritmo em que base? Base 10, né? É isso, mas tem gente que erra, sabia? Mas enfim, então eu não vou colocar aqui, lógico, né, pessoal? Vocês já são quase engenheiros, eletricistas, não vou colocar o 10 aqui. É o log na base 10, o logaritmo, multiplicado por 10. É a definição. Que é a razão, o logaritmo, 10 vezes o logaritmo da razão entre PT sobre PR. Repare que é dado por isso daqui, ó, com o menos 1. Usando as características, as propriedades, melhor dizendo, do logaritmo, eu já passei esse menos 1, ó, para fora. E, logicamente, ó, tem um produto aqui, ó. Aliás, são vários produtos, né? Usando as propriedades do logaritmo, eu vou quebrando isso e transformando tudo aqui, ó, todos os termos em dB. A vantagem de trabalhar com decibéis, uma delas é que ao invés de você ter que ficar multiplicando, você vai somar ou subtrair, ó. Outra vantagem é que quando você usa dB, valores muito grandes ou muito pequenos, né, valores de atenuação muito grandes são comuns. Você, ao invés de falar 1.897.400, você chega e fala assim, 100,87 dB. Os valores ficam muito mais razoáveis de serem trabalhados. E por causa desse menos, ó, isso daqui, ó, vai ser o menos o ganho do transmissor em dB, menos o ganho do receptor em dB, mais 20 log deste termo, ó, ele já está invertido, por isso que o menos não apareceu aqui, porque eu já inverti isso daqui. Isso aqui é chamado atenuação do espaço livre. E se houver perda de polarização, ou seja, a atenuação do espaço livre aumenta a atenuação. Você diminui a atenuação aumentando o ganho da antena transmissora e ou o ganho da antena receptora. Então, cuidado com esses sinais. Atenuação aumenta a atenuação. Ganho diminui a atenuação. Perda de polarização aumenta a atenuação. Como assim? Porque o PLF vai ser um valor menor do que 1. Ou igual a 1. Se for igual a 1, isso aqui dá 0. Se for menor que 1, 10 log vai dar negativo, com esse menos vai dar positivo. Perda de polarização aumenta a atenuação. Atenuação de espaço livre aumenta a atenuação do enlace. Os ganhos, né, se forem positivos, vão diminuir a atenuação.
Então, cuidado com os sinais. A equação é muito simples. A tendência é vocês correrem para fazer as contas e acabam errando bobagem. Cuidado com os sinais. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Então, na verdade, ao longo do curso, nós vamos usar essas equações em decibéis, valores em dB, tanto para atenuação como para os ganhos. As razões entre potências, repare que a atenuação está associada à razão entre potências. Muitas vezes o problema é resolvido em termos de atenuação, outras vezes, aí depende do enunciado, o problema é resolvido em termos da potência. Como aqui, ó, eu não consigo separar o valor da potência do transistor. Quando eu faço a razão, eu perco os valores individuais, eu fico só com a razão entre eles. Então, se eu, por exemplo, fornecer a potência do transmissor, eu vou querer a potência no receptor. Então, eu preciso quebrar essa equação. E o jeito, ó, é fazer desta maneira aqui, ó. Eu quebro a equação definindo uma potência de referência, que, lógico, tem que ser a mesma, senão essa igualdade não se verifica. Essa potência de referência, em comunicações, geralmente é o miliwatt. Miliwatt, 10 a menos 3 watts. Mas pode ser o watt e pode ser também um microwatt, vai depender do enlace do serviço oferecido. Em VHF e UHF, o mais comum é que essa potência de referência seja o miliwatt. E usando as propriedades do logaritmo, quebra esta equação deste jeito aqui, ó. De maneira que, escrevendo deste jeito, eu consigo separar, conhecendo qual é a potência de referência usada, e tem que ser a mesma, por causa disso aqui, ó. Eu consigo, com isso, separar a potência do transmissor da potência do receptor. Porque, às vezes, a potência do transmissor ela é fornecida e eu quero saber qual é a potência do receptor. Deste jeito aqui, eu não consigo fazer esse cálculo, eu tenho que quebrar. Só que, se eu der este valor em dB, por exemplo, se eu falar isso daqui, vale 10 dB, o que acontece? Você diz a primeira parte? Isso, este termo aqui, ó, este termo aqui, só esse. Se eu chegar e falar assim, isso é 10 dB, o que acontece? Função da atenuação, certo? Que mais? Eu quero a potência do receptor em watts. Aí eu dou a atenuação em dB, dou isso em dB e quero a potência em watts. O que vai acontecer? Você perde a referência. Eu perco a referência, exatamente. Se eu der este valor em dB e este valor em dB, eu vou ter este valor em dB. Mas eu não vou saber, ó, como separar o PR da referência. A não ser que eu diga para você, não, a referência é 1 miliwatt, ou a referência é 1 watt. Por isso que a gente usa essa notação aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Eu conheço um cara que ganhou emprego por saber o que é potência em dBm. E não é brincadeira, não, é verdade. Olha só, se a referência for 1 miliwatt, e isso é muito comum em UHF e VHF, a gente põe um Mzinho depois do dB. Ou seja, o valor continua sendo dB. Esse M é só para dizer, ó, a referência que está sendo usada é o miliwatt. E aí a gente fornece a potência em dBm. A potência em dBm nada mais é do que 10 log da potência dividido pela referência, que no caso é o miliwatt. Então esse M é só para você lembrar qual é a referência. E, óbvio, potência em dBm tem que se combinar com potência em dBm. Tem que ser a mesma referência. A mesma referência. Então, se você deu potência do transmissor em dBm, você vai calcular a potência do receptor em dBm. Fazendo essa continha aqui, ó, no final. Mas pode ser que a potência do transmissor, por exemplo, rádio AM, as potências são maiores,
que o miliwatt não seja o mais conveniente. Pode ser, em alguns casos, que a referência seja o ótimo mesmo. E aí a gente define o dBW. O W é só para dizer a minha referência é 1 watt. Mas repare, se você usou dBW de um lado, dBW do outro, a diferença em dB é a mesma. Ó. Este valor em decibéis é o mesmo daqui de baixo. O que você não pode é trocar as referências, tem que manter sempre a mesma referência. Se a sua potência é muito pequititinha e o pessoal usar microwatt, você vai, não está aqui escrito, mas tem o dB micro. O dB micro, com aquela letra mi em grego, né? dB micro é só para dizer que a referência é 1 microwatt. E com isso você consegue recuperar o valor da potência em watts, ou em miliwatts, ou em microwatts, do jeito que você quiser, sem perder a informação sobre a referência. Em relação a estes últimos comentários, alguma pergunta? Então, dBm, dBw é dB. O M e o W é só para te lembrar, ó, a referência é o miliwatt ou o watt. Nos problemas que a gente vai resolver, a gente vai quase sempre usar a referência miliwatt, tá? dBm. E, ó, cuidado, ó. dBm menos dB é dBm. Entendam isso daqui, ó. Tem gente que fala assim, pô, professor, se eu tenho dBm, o resultado tem que ser dBm. Não é isso, entendam? Isso é uma notação. É tudo dB. O M é só para você lembrar qual é a referência, tá? Vou repetir. Em relação a essas igualdades aqui, ó. Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso aqui é fácil errar numa prova, hein, pessoal? A gente escreve desse jeito, então, para que a gente consiga saber o valor linear de relação entre a potência transmitida e a recebida para 1 milli, por exemplo. Então, para isso que eu faço isso. Eu não entendi a pergunta direito, mas olha só, a gente usa dB por vários motivos, né? Porque ao invés de produto, a gente soma ou subtrai, e ao invés de lidar com valores tipo 1 bilhão, 879 milhões, você lida com valores 137,84 dB. É por isso, tá? Facilita. E quando você tem um sistema de comunicação com vários blocos, várias perdas, você simplesmente vai somando ou subtraindo, né? Se for ganho, se for atenuação, os valores até chegar no extremo do seu sistema. É por isso que a gente usa decibel. Tranquilo? Em relação a isso que eu falei, tranquilo? Sim, eu só estava tentando entender o M é só para dizer, a referência que eu estou usando aqui é o miliwatt. Repare, isso aqui é dB, ó. Esse valor em dB. Eu só ponho o M para dizer a referência que eu estou usando é o miliwatt. Se for o miliwatt. Se for o watt, eu vou colocar aqui W. Porque com isso eu tenho não apenas a razão, mas o valor individual do PT ou do PR. Se eu não tiver a referência, eu perco esse valor. Eu vou ter a razão, mas eu não vou ter o valor absoluto daquele bicho. Na escala linear. Ficou claro agora ou não? Acho que sim. Beleza. Mas não é para achar, não. Depois em casa vocês estudem. Eu não vou resolver o exercício, mesmo que haja tempo, não vou resolver o exercício na aula de hoje. A gente começa a próxima aula resolvendo o exercício, que é para dar tempo de vocês estudarem isso durante o fim de semana, né, com muita alegria, para aí chegar na hora de resolver o exercício e trazer as dúvidas, tá? Porque apesar de ser um modelo simples, tem muito conceito aqui que vai perseguir, além de serem importantes, eles vão te perseguir até o final do curso. Essa transparência aqui, ó, apesar de ser bobinha, ela vai ser, esses conceitos vão ser usados o tempo todo. A única coisa que vai mudar é o modelo, é o ambiente. Mas essas definições de ganho, atenuação, potência em dBm, isso vai até o final do curso. E a hora de aprender é agora, enquanto o modelo está simples.
Se vocês fizerem isso, a matéria de propagação provavelmente uma das mais fáceis do curso de engenharia elétrica. E não é mentira, não. Eu acho que mais fácil é só a introdução, né? Introdução à engenharia elétrica. Agora sim, as observações. Eu vou terminar a aula de hoje com essas observações, tá? E vocês vão ver que eu vou praticamente repetir o que já foi dito. É só para fixar a ideia. Então, em antenas, a gente aprende, se tudo correr bem, né, a calcular a diretividade ou o ganho de uma antena. Então, aqui a gente só vai usar esses parâmetros para achar no final a relação entre as potências, né, a atenuação do enlace. E a definição de diretividade está aqui, já foi mostrada antes. Aqui não tem nenhuma novidade em relação ao que já foi dito hoje. É uma razão, é a razão entre a densidade de potência e aquela que você teria caso a sua antena, radiando a mesma potência radiada, fosse isotrópica. É a referência. Então, no caso de antenas, a gente não usa miliwatt, a gente usa uma antena de referência. Há muitos e muitos anos atrás, geralmente a antena de referência era o dipolo de meia onda. Mas com o passar dos anos, outras antenas foram sendo criadas, projetadas, ficou meio obsoleto. Por que comparar com o dipolo de meia onda? Como é que você vai comparar uma antena refletora com um dipolo? Então, o pessoal, há algumas décadas atrás, resolveu usar como referência a antena isotrópica. Tem gente que ainda usa o dipolo de meia onda como referência. Aí tem que colocar DBD. DBD, o D é para dizer que a referência é o dipolo de meia onda. O pessoal que usa o isotrópico, antigamente usava DBI para dizer que era isotrópico, para não confundir com o DBD. Mas com o passar dos anos, né, já quase que a totalidade dos engenheiros usa a referência isotrópico, tem muita gente que esquece de colocar o I no DB. Então, em alguns lugares, você vai achar a diretividade ou o ganho da antena em dB ou dBi. Não se assustem com o I. O I é só para dizer que a referência é a antena isotrópica. Toda hora é para não perder a referência. Toda vez que encontrar um símbolo depois do dB, aquele símbolo é para representar a referência utilizada para fazer a definição dessa razão. Tá? No que serve a diretividade? Em antenas, essa diretividade é calculada a partir do campo. Uma vez obtido o campo radiado pela antena, esse é o objetivo principal do curso de antenas. Dado uma antena, qual é o campo radiado por aquela geometria? Uma vez calculado o campo, você calcula, entre outras coisas, a diretividade da antena. Mas em propagação, para o cara de sistemas de comunicação, ele não vai querer calcular campo elétrico. Muita gente, inclusive, foge do curso de antena. Não quer calcular campo elétrico. Ele quer usar essa informação. A diretividade já vem no manual da antena. Então, você, entre aspas, calcula o campo elétrico a partir da diretividade. Ao contrário, em antenas, a gente calcula a diretividade a partir do campo elétrico. Em propagação, a gente calcula o campo elétrico, se for necessário, a partir da diretividade que já está fornecida. Alguém já fez isso para você. E aí é só pegar essa fórmula e aqui você tem um módulo. Você não tem aqui a informação de polarização, isso tem que vir junto, né? Mas você tem um módulo, ou seja, a intensidade do fasor campo elétrico naquela posição. Em função da distância, da posição, né? Em função da diretividade da antena naquela direção, em função da potência radiada pela antena e em função das características do meio. O eta aqui é a impedância intrínseca do meio. Raiz de mi dividido por raiz de épsilon. Ou seja, é o oposto de antenas. Em antenas, a gente calcula o campo e calcula a diretividade. Em propagação, dada a diretividade, você calcula o campo. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Muitas vezes, ao invés da diretividade, é fornecido o ganho. Perdão, desculpa.
Em propagação de ondas de rádio, a atmosfera, muitas vezes, ou quase sempre, né, é assumida como sendo vácuo. E aí, nesse caso, o eta, em muitos livros, é aproximado como sendo 120 pi ohms. E um dos motivos para isso é que aqui, ó, 120 pi dividido por 2 pi vira 60. Então, nos livros de propagação, principalmente os mais antigos, o pessoal, ao invés de escrever desse jeito, escreve assim, ó. Então não se assuste, quando você encontrar 60, é porque o eta já foi aproximado por 120 π. Agora sim, lembra que P-rad é a eficiência do transmissor vezes a potência do transmissor. Lembre-se também que ganho a eficiência vezes a diretividade. Então repare, P-rad vezes diretividade, isso aqui é importante, pessoal. P-rad, porque muita gente, apesar de ser bobo, simples, mas muita gente se engana com isso. Ó. Então, esse produto P-rad vezes diretividade é igual ao produto PT vezes ganho. Deste lado, a eficiência do transmissor está escondida dentro do P-rad. Está aqui dentro. Ó. Neste outro lado da igualdade, a eficiência está escondida dentro do ganho. Está aqui. Então, esta fórmula, em muitos livros, você vai ler deste jeito. É o mesmo resultado. Aqui, a eficiência está dentro do P-rad. Aqui, a eficiência do transmissor está dentro do ganho. O que você não pode fazer é não considerar a eficiência ou considerá-la duas vezes. Tá? Então, não confunda, use este produto ou este daqui. Em relação a esta observação, alguma pergunta? Então, eu vou prosseguir, pessoal. Como calcular a eficiência? Aqui está a matéria de TIOG. Isso aqui, foi matéria da segunda prova de TIOG. Mesma coisa, igualzinho, tá? Mesma coisa. Só que em TIOG a gente apresentou fórmulas para todos os possíveis casos. Na prática, a não ser que o cara não tenha feito graduação na UFMG, o cara vai tomar cuidado. Ele vai, na hora de montar o sistema, ele vai escolher a impedância da linha de transmissão igual à do gerador. Se ele não fizer isso, está cometendo um erro gravíssimo, certo? Você vai comprar, se o seu gerador tem uma impedância interna de 50 ohms, você vai comprar na padaria uma linha de transmissão 50 ohms. E aí você tem praticamente nenhuma, idealmente, né, nenhuma perda de descasamento aqui. Na prática, uma perda piquititinha. Idem do outro lado. Só que do outro lado, essa carga, essa antena, tem a sua impedância variando com a frequência. Como o sistema de comunicação não funciona só numa frequência, significa que aqui, ó, o descasamento de impedância é mais complicado. É um problema, inclusive é aqui que você define, ó, é por causa do descasamento aqui que você define a faixa, basicamente, né, a faixa de operação de uma antena. A antena não é projetada para operar para todas as frequências. E essencialmente o problema está aqui, ó. Não é apenas aqui, mas essencialmente o problema está aqui. Mas, de qualquer maneira, sendo o canal faixa estreita, você gasta uma grana a mais, compra uma antena onde esse descasamento ele existe, mas não é nada desesperador. E você vai também gastar uma graninha a mais, vai comprar uma linha de transmissão que não tenha uma atenuação tão grande assim, né? Porque senão, afinal de contas, você não transmite nada, pô. Você só aquece a linha de transmissão. Então, as perdas na prática não são grandes, mas não a ponto de refletir aqui um monte de potência e voltar para trás. Então, geralmente, você faz o cálculo da eficiência de potência propagando na direção do transmissor para o receptor, mas desprezando aquilo que volta para trás. E aí, ó, o cálculo da eficiência fica mais simples, desde que essas perdas
não sejam exageradas. É simplesmente levar em consideração o quanto atravessou esta interface, essa transição, né? Transmissor-linha, depois aquilo que foi perdido por causa da propagação ao longo da linha de transmissão é elevado a menos 2 vezes alfa-L, L é o tamanho da linha, e finalmente aquilo que atravessa para o outro lado. O que volta? O que volta é proporcional a módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Então, o que atravessa, o que passa para o outro lado, é 1 menos um módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. E o coeficiente de reflexão, o módulo dele, vocês já viram isso antes, é dado nessa transição aqui, ó, no extremo da linha, por essa razão aqui envolvendo impedâncias. A impedância do gerador, a impedância característica da linha de transmissão. Do outro lado é só trocar a impedância do gerador pela impedância da antena, pela impedância da carga. E assim você tem o cálculo da eficiência. Desde que a potência, a reflexão... Só concluir aqui o raciocínio. Desde que essas reflexões não sejam intensas a ponto de você ter onda indo e voltando. Se você começa a ter transição, aí essa aproximação não é boa. Pergunta? Z0 é a impedância enxergada pela antena naquele ponto. Não, senhor. Z0, aqui, ó, é a impedância característica da linha de transmissão. Você quando compra o cabo, no manual tá lá, impedância característica 50 ohms. É a impedância característica da linha de transmissão. É um parâmetro da linha, não depende da antena, não depende do gerador, é uma propriedade dela. Tá bom. Idem para o ZA, idem para o ZG. Não, deixa eu concluir, eu acho que eu entendi. Esse Z0 não é o ZS que você vê numa certa posição. Beleza? Ok. Z0 é a impedância característica da linha. Oi? Fala de novo. Eu estava tentando lembrar a condição para que o coeficiente de reflexão seja nulo, o melhor possível. Aqui. É fazer o Z0 igual a ZG. ZG igual a Z0. Ou seja, quando você for lá na farmácia, você vai comprar o transmissor, o rádio lá com impedância interna de 50 ohms e o cabo coaxial de 50 ohms. É fazer esta impedância, porque na prática, se o equipamento for bom, em teoria a gente levou em conta que pode ser complexo, etc, etc. Mas na prática, os bons equipamentos, as boas linhas de transmissão, vai ser aquela linha sem distorção, que apesar da perda, você consegue fazer o Z0 real, ou perto disso, entendeu? Então você vai fazer comprar um igual ao outro. Lembra, em Tioga, você viu linha sem distorção? Mesmo tendo perdas, você pode fazer com que a capacitância e a indutância, a perda no dielétrico e a perda no condutor, uma compense a outra, de tal maneira a fazer, quer dizer, não é que uma compense a outra, mas você mexer na geometria de maneira a fazer com que a impedância característica seja real, ou seja, a tensão e a corrente em fase. Sim, lembro. Beleza? Essa é a vantagem do aluno fazer TIOG antes, infelizmente nem todo mundo faz isso, antes de fazer propagação, antenas e micro-ondas. Você até pode esquecer das fórmulas, mas o básico, se você estudou direitinho, ficou, pô. Então, é possível e é prático esse valor ser real e esse aqui também, e você comprar isso daqui para eles serem iguais. Tudo isso já está padronizado. O problema está aqui. Isso daqui, se você conseguir ZA igual a Z0 numa frequência, já é um milagre. Você faz o possível, o melhor possível. Mas variou a frequência, o ZA depende da geometria da antena em relação ao comprimento de onda. A frequência variou, o comprimento de onda variou, a geometria relativa ao comprimento de onda varia. Consequentemente, este valor varia ao longo da faixa de operação. Aí o que você tenta fazer é o melhor possível.
Mais alguma pergunta? Eu vou andar um pouco mais rápido na próxima. Do lado do receptor é rigorosamente a mesma coisa. Só que agora a antena receptora, ela é que funciona como se fosse um gerador, cuja potência nominal é o PDISP e a impedância interna dela é o ZA. O que no circuito anterior era a impedância da carga, aqui é a impedância do gerador. E para não confundir, ó, o receptor eu coloquei como ZC. Então aqui, ó, rigorosamente a mesma coisa, eu vou andar, vou andar mais rápido. Assumindo que os descasamentos não são tão grandes assim, descasamentos de impedância, né? E a perda na linha de transmissão não é muito exagerada, você calcula a eficiência no receptor de recepção, né? Desta maneira aqui. Em relação a esta observação número 3, alguma pergunta? Eu tenho. Por que 2 aqui, ó? Por que 2? De onde veio esse 2? É a ida e a volta da onda? Perdão, fala de novo. É porque a onda tem que ir e voltar? Não. Ó. Hã? É porque é potência, campo elétrico ao quadrado. Isso, eficiência de potência. Potência na linha de transmissão, onda TM, proporciona módulo do campo ao quadrado. Então isso daqui, ó, é o E elevado a menos JKL. Aí você separa o K em parte real beta, parte imaginária menos alfa. Aí eleva, módulo, aí o termo E elevado a menos J beta L tem módulo 1, some, fica só o E elevado a menos alfa L ao quadrado, E elevado a menos 2 vezes alfa L. Ó. Então, isso aqui tem a ver com o módulo do fasor campo elétrico ao quadrado. É por isso que aparece o 2, não é porque vai e volta, não. Se fosse vai e volta, esse L ia virar 2L. Beleza? Vocês não jogaram o arquivo lá de TIOG fora, não, né? Às vezes é interessante dar uma lida rapidinha. A gente não vai exagerar nisso aqui, não, tá bom? Não precisa fazer revisão de TIOG por causa disso. Você deveria fazer revisão de TIOG porque é importante fazer revisão de TIOG. Vou passar para a próxima observação. E vocês também viram em TIOG que a gente não fornece o valor. Geralmente, quando você compra antena, não vem lá o módulo do coeficiente de reflexão. Isso aqui eu estou colocando aqui só para lembrar de TIOG. O que vem do fabricante, né, da antena é a TOI, a taxa de onda estacionária. Em inglês, VSWR. E aí eu só estou relembrando, né, que a partir da definição de TOI, você tem como calcular o módulo do coeficiente de reflexão em função da TOI. Lembrando que TOI igual a 1, casamento perfeito. Módulo do coeficiente de reflexão nulo. TOI infinita é o pior caso. Tudo reflete de volta. E não se esqueça, isso aqui te dá um módulo do coeficiente de reflexão, que você precisa naquela equação, o módulo dele ao quadrado. Então, depois de calcular o módulo, eleva ao quadrado. Potência. Isso daqui é eficiência de potência. Então, isso aqui é só para lembrar. A definição da TOI, ela é muito utilizada em antenas. Quando você compra uma antena, o pessoal lá diz lá, a VSWR da antena não ultrapassa o valor X nesta faixa de operação se você usar o cabo coaxial correto, de 50 ohms, por exemplo. Então ela vai te dar a TOI no pior caso dentro daquela faixa de operação. E aí você acredita no fabricante, né? É sempre bom no final dar uma medida para ver se está tudo funcionando. Em relação a essa observação, alguma pergunta? Aqui, eu vou terminar a aula aqui, ó.
o fato da frente de onda ser esférica causa o aumento da atenuação. É algo natural. Em relação a esse fenômeno, não tem nada que você possa fazer, a não ser usar uma fibra ótica, unindo o transmissor e o receptor. Mas em comunicações sem fio, não tem, enfim, em princípio, nada que você possa fazer, bom, a não ser jogar isso dentro de um túnel, né? Mas, enfim, não sendo túnel, nem uma rua coberta de árvores, como é lá em Belém do Pará, em situação normal, o que vai acontecer, a frente de onda é praticamente uma frente de onda esférica, e naturalmente você vai ter esse fenômeno, que está associado à atenuação do espaço livre. É aquele termo que a gente mostrou na equação anterior, 4πd dividido por lambda ao quadrado. Em decibéis, se tira 10 log disso, passa o 2 para fora, vira 20 log desta razão. Este termo daqui, que vai seguir você até o final do curso, é a atenuação do espaço livre. Não confundir com a atenuação do modelo do espaço livre. O modelo vai mudar. Daqui a pouco a gente vai colocar um plano aqui embaixo, vai virar modelo da Terra plana. Mas a atenuação do espaço livre é sempre isto daqui, ó. Depende do comprimento do enlace em relação ao comprimento de onda. Então, esta observação é fundamental aqui nesse curso. Não se esqueçam desta definição aqui, ó. E aí, se não me engano, eu até reescrevo a atenuação do modelo do espaço livre desta maneira. É a atenuação de espaço livre menos o ganho da antena transmissora, tudo em dB, né? Menos o ganho da antena receptora, menos 10 log do fator de perda de polarização. O modelo vai mudar daqui a pouco, mas esta definição de atenuação de espaço livre não muda. O que vai mudar é que a gente vai acrescentar uns termos aqui nessa fórmula, dependendo do ambiente. E para terminar a aula... perdão, alguma pergunta em relação a essa transparência? E para terminar a aula, alguns problemas são resolvidos em termos de atenuação, outros são resolvidos em termos de potência. E, lógico, todos esses termos estão relacionados através dessa equação aqui, ó. E reescrevendo, ó, através dessa relação aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. Logo, óbvio, modelos envolvendo atenuação podem ser facilmente adaptados para potência. E vice-versa. Por causa dessa relação, ó. Então, quando a gente fala assim, é um modelo de atenuação do espaço livre, automaticamente você tem um modelo para potência entregue ao receptor segundo o espaço livre, o modelo espaço livre. A diferença é que enquanto a potência aparece com sinal positivo, a atenuação com negativo. Ganho diminui a atenuação e aumenta a potência. Então, às vezes a gente apresenta aqui no curso um modelo para atenuação, mas no enunciado é pedido um modelo, ou você tem que usar um modelo para potência. E basta, além dessa relação aqui, né, trocar o sinal. Ou seja, se alguma coisa aumenta com a distância, a outra diminui com a distância. Essa observação é ridícula, mas tem gente que na hora de resolver os problemas esquece disso. Então eu já estou antecipando, né, essa observação usando um modelo simples, que é o modelo do espaço livre, e fazendo essa observação que, apesar de ser ridícula, tem gente que erra. O modelo vai ficando mais complicado, mais elaborado, e esquece dessa coisa básica. Se aumenta para um, diminui para o outro. Então existe essa troca de sinal. Neste momento, vocês estão olhando para isso, me escutando, falando, pô, o que esse cara está falando? É óbvio que é isso. Mas vocês vão se lembrar dessa minha observação mais tarde no curso, tá, pessoal? Então, por hora, parece que não faz muito sentido o que eu estou falando, mas essa observação, essa relação vai ficar importante ao longo do curso.
eu tenho... enfim, na próxima aula tem mais 2 observações, mas elas são simplesinhas, eu falo sobre elas no início da próxima aula, antes de resolver o exercício sobre o modelo do espaço livre. Antes de concluir, alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou parar aqui a gravação.